Fala aí, galera! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente começa nosso estudo sobre dinâmica. Vamos entender como nós chegamos até esse ponto. Anteriormente, nós estudamos tudo de cinemática, ou seja, nós descrevemos posição, velocidade e aceleração dos objetos sem nos preocuparmos com quem causava o movimento. Hoje, a gente vai mais a fundo nessa questão. Hoje a gente começa a investigar quais são os agentes que provocam o movimento. E daí o estudo da dinâmica. É impossível você falar de dinâmica e não falar de força. O que seria força? Você pode enxergar a força como sendo o agente físico, né, que provoca num corpo movimento ou deformação, tá bom? Vamos deixar dessa forma, tá? Então, a dinâmica, ela vai estar investigando qual é o efeito da ação de uma força ou forças sobre um determinado corpo, tá bem? E como que a gente começa a estudar a dinâmica? Nós começamos pela parte mais simples, que é definindo o equilíbrio de um corpo do ponto de vista físico, do ponto de vista quando se discute apenas as ações de uma força sobre ele, tá bom? Vamos entender o que é equilíbrio nesse contexto, beleza? Vamos imaginar uma situação aqui, galera. Imaginem, né, que a sua mãe fez um pudim delicioso e pediu para você dividir com seu irmão. Só que você foi lá e comeu a maior parte do pudim. Resultado, seu irmão ficou revoltado com você e correu para tirar satisfação contigo. Você foi para o seu quarto e começou a tentar impedir que seu irmão entrasse no quarto, aplicando uma força na porta que tem essa orientação aqui que eu desenhei para vocês. Seu irmão, para abrir a porta, ele aplica, né, uma força no sentido oposto, certo? Então tem aqui F1, que é a força feita por você, e F2, que é a força feita pelo seu irmão. E nessa briga aí, né, o que nós percebemos? Que a porta, ela se encontra imóvel. Ou seja, eu tenho aqui uma porta que está parada, pessoal. E essa porta está parada, mesmo estando sob a ação de duas forças, né? Intuitivamente, o que você pode me afirmar sobre essas forças? Que eu aplico uma de um lado, aplico a outra do outro, e nada acontece com a porta, certo? Então você sabe me dizer que nesse exemplo que eu estou te dando, essas forças estão se cancelando, correto? E lembra, força é vetor, não é? Então, se eu tenho um vetor de um lado e outro do outro, eles estão se cancelando, eu posso afirmar aqui, sem medo de ser feliz, que F1 mais F2, quando somados, vão me dar zero. Beleza, pessoal? E o que seria, né, F1 mais F2? Nessa situação, desconsiderando, né, a força gravitacional, força das dobradiças, elas representam as forças que atuam nessa porta, beleza? Então, a soma de F1 com F2 nada mais é para a gente do que a força resultante que está atuando sobre esse corpo, sobre a porta, tá bom? E aqui surge o primeiro conceito importante, o de força resultante. Força resultante nada mais é do que a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo. Beleza, pessoal? Então aqui, né, a gente já também consegue desconfiar do que vai indicar para nós se o corpo se encontra em equilíbrio ou não. Aqui eu vejo que eu somo uma força com a outra, essas forças se cancelam e essa porta está imóvel, tá? Vamos continuar com calma aqui a nossa análise. Aqui eu estou diante de uma situação que lembra mais o que acontece nos problemas de física na real, tá bom? Eu tenho um bloco aqui que está em equilíbrio, tá bom? Ele está paradinho, tá? E eu tenho quatro forças atuando sobre esse bloco, beleza? Se ele está em equilíbrio, pessoal, o que eu posso afirmar para vocês? Eu posso dizer aqui, ó, que F1 mais F2
mais F3 mais F4, isso daqui é zero, certo? E quem é F1 mais F2 mais F3 mais F4? Isso daqui, pessoal, nada mais é do que a força resultante sobre o bloquinho, tá bom? Só relembrando, né? Se eu tiro o símbolo de vetor de cima, significa que eu estou me referindo ao módulo desse vetor. Então, sempre que surgir FR para gente, né? Assim, desse jeito que está escrito para vocês, isso vai se referir ao módulo da força resultante. E para um objeto estar em equilíbrio, uma das condições necessárias para que isso ocorra é de que a força resultante seja igual a zero e, consequentemente, né, o módulo dessa força também vai ser zero. No exemplo anterior, eu tenho aqui que minha força resultante ela é zero. Isso daqui é igual a zero. E por se tratar de um caso bem simples, né, eu posso afirmar aqui que o módulo de F1 vai ser igual ao módulo de F2. Beleza? Assim como nesse exemplo aqui, né, eu tenho F1 e F3 na mesma direção e F2 e F4 também na mesma direção, eu posso afirmar que o módulo de F1 é igual ao módulo de F3 e o módulo de F2 é igual ao módulo de F4, sem medo de errar, tá bom? Então vocês veem que não tem nenhum bicho de 7 cabeças por aqui, tá bom? Então, primeira condição é de que a força resultante sobre um corpo em equilíbrio tem que ser zero, beleza? Então, beleza, galera. Tu tá aí todo emocionado, achando que, pô, dinâmica tá no papo, é muito fácil, e lança aquela, né? Bom, para um corpo estar em equilíbrio, isso significa o quê? Que a única condição que eu preciso para garantir o equilíbrio de um corpo é força resultante igual a zero. Beleza? Não, tu tá errado, bichão. Tu tá muito do errado. Sabe por que você tá errado? Vamos dar uma olhada nessa situação aqui. Mais uma vez, tá você e seu irmão, só que agora vocês estão numa porta de banco, cada um empurrando a porta giratória, tá, pessoal? Essa porta de um lado, tá? Então tá você aqui empurrando essa porta nesse sentido, tá? E seu irmão tá lá empurrando a porta no sentido oposto. Beleza, né? Então tá aqui a sua força, pã, F1, e a força do seu irmão, F2. Ambas as forças têm o mesmo módulo, pessoal. Se elas têm o mesmo módulo, né, o que você pode garantir? Que a força que você faz mais a força que seu irmão faz, ela vale zero, tá? Isso está certo. Logo, o módulo da força resultante, né, ele vale quanto? Zero. Pergunta simples. Essa é uma porta giratória, né? Então, se você está empurrando de um lado da porta com uma determinada força e seu irmão está empurrando do outro, essa porta vai ficar parada? Não. Essa porta vai começar a girar, certo, pessoal? Você tem força resultante igual a zero, porém você não tem o equilíbrio da porta. Enquanto você e seu irmão estiverem aplicando essa força, né, essa orientação, essa porta vai girando e vai acelerando, beleza? Tranquilo? Onde está o erro aqui, pessoal? O que acontece é que a porta é um corpo extenso, pessoal. Então, dependendo de onde você aplique a força num corpo extenso, ele pode vir a girar. Você deve estar com algum caderno aí na ponta, na borda da sua mesa, né? Faz um teste, empurra a borda do seu caderno. Você vai ver um determinado movimento. Depois, vai chegando o seu dedo para próximo do centro do seu caderno. Você vai ver um movimento diferente. Se você empurra muito perto da borda do seu caderno gira. Quando você empurra
bem alinhado com o centro do seu caderno, o centro geométrico do seu caderno, você vai ver que ele só translada. Ou seja, um objeto extenso, um corpo extenso, ele tem um movimento de rotação e um movimento de translação. Então, o equilíbrio dele requer que nós utilizemos outras ferramentas que nós vamos ver mais à frente. Essa mesma discussão vai voltar a ser tópico da nossa aula quando nós falarmos de momento de uma força, tá bom? Mas por hora, nós vamos dar uma simplificada. O que nós vamos fazer? Nós vamos considerar que todos os objetos que estão sendo analisados aqui possuem dimensão desprezível, ou seja, podem ser tratados como sendo partículas. Então, se você tem um objeto bem pequenininho, é possível que esse objeto gire? Vamos dar uma olhada. Vamos entender isso daqui de maneira bem simples, pessoal. Imagine que eu tenho um papelzinho aqui, tá bom? Eu aplico uma força F1 em cima, empurrando esse papel para um sentido, e uma força F2 embaixo, empurrando ele no sentido oposto. F1 e F2 têm o mesmo módulo, de maneira que, quando eu aplico essas forças, o papelzinho só gira. Eu venho aqui, dobro o papel ao meio, reduzo sua dimensão pela metade. Continuo aplicando F1 e F2. O que acontece com esse papel? Ele só gira. Reduzo mais uma vez pela metade. O que acontece com esse papel? Ele só gira, mas está ficando mais difícil. Vamos supor que eu repito esse processo infinitas vezes. Vai chegar um momento, pessoal, que eu vou aplicar uma força de um lado, a outra no sentido oposto, e esse papel ele não vai mais girar. Tá certo? Se F1 for maior do que F2, esse papel vai acontecer o que com ele? Ele vai se deslocar nesse sentido. Se F2 for maior do que F1, ele vai se deslocar no sentido oposto. Tá certo? Então, quando você reduz a dimensão de um objeto a um ponto, não faz mais sentido você falar de rotação. Esse objeto só pode se transladar. Então, todo e qualquer objeto pontual ou pontiforme, o que acontece? A análise do equilíbrio desse objeto se resume a uma só condição. Se você pegar, né, esse papelzinho na sua dimensão agora pontual e garantir que a soma de F1 com F2 é zero, ou seja, a força resultante sobre esse papelzinho é zero, isso significa que ele está em equilíbrio, tá bom? Mas isso só é válido se seu objeto for pontual. Tirando isso, se a dimensão dele não for desprezível, aí uma análise mais detalhada tem que ser feita. Beleza, gente? Então, objetos pontuais, para você garantir que eles estejam em equilíbrio, significa apenas você verificar que todas as forças que atuam sobre o objeto, sobre esse objeto, quando somadas, têm que se cancelar. Ou seja, força resultante é igual a zero. Tá bom? O primeiro equilíbrio que nós vamos analisar aqui, pessoal, é o mais simples de todos. É o equilíbrio estático, tá? Muito provavelmente, qualquer objeto que você observe na sua casa agora está em equilíbrio estático. O que isso significa? Mais uma vez, o equilíbrio é definido de que forma? Todas as forças que atuam sobre esse corpo, ou seja, a força resultante, ela tem que ser zero, tá bom? Então, você está prestes a começar seu estudo de física aí, né? Você vai lá e encara seu livro de física em cima da mesa. Tem forças atuando sobre ele? Tem sim, pessoal. Tem a força que a mesa faz sobre o livro, tá bom? E essa força está aqui, ó, para cima, beleza? Mais tarde nós vamos discutir que essa é a força normal, tá bom? Além dessa força, você também tem a força gravitacional, a força causada pela gravidade da Terra nesse livro, que é a força peso, né? E essa força vai estar para onde? Está para baixo. Tá bom? Desenho um pouquinho maior aqui, só corrigir. Beleza? Então, quando você soma, né, a normal com a força peso, isso daqui tem que dar zero. Se ficar paradinho aí assistindo essa aula, a força resultante sobre você é zero. Tá bom, pessoal? Sem mistério. Então, no equilíbrio estático, você tem o somatório das forças que atuam sobre o objeto sendo igual a zero, e além disso, a velocidade desse objeto é zero. O nome do equilíbrio é bem autoexplicativo. Bora para o equilíbrio dinâmico. Como que funciona o equilíbrio dinâmico, pessoal?
Imagine que você foi patinar no gelo, tá bom? E você arremessa uma bolinha sobre essa superfície. Em física, em geral, sempre que você tiver uma superfície de gelo, isso vai estar te dando a dica para desconsiderar qualquer força de atrito que venha a surgir entre essa superfície e um determinado objeto. Se isso é verdade, né, quando você arremessa essa bolinha, o que você observa? Que a velocidade dessa bolinha não muda. Se ela saiu da sua mão com a velocidade de 2 metros por segundo, você arremessou ela bem pertinho do chão, o que vai acontecer? Essa velocidade vai se manter durante toda a sua trajetória. E esse movimento você já viu anteriormente, né? Se esse objeto está se deslocando em linha reta com uma velocidade de módulo constante, isso significa que essa partícula está descrevendo um movimento retilíneo uniforme. E o que você pode me garantir que não tem no movimento retilíneo uniforme? Não tem aceleração, tá bem? Então você começa a interligar as coisas, né? Bom, força resultante igual a zero significa que eu não tenho aceleração? Quando a gente fala de partícula, porra, está 100% coberto de razão. Beleza? E o que nós analisamos aqui? As forças que atuam sobre o corpo. Tem força atuando sobre o corpo? Claro que tem, não deixa de ter. Você tem ali a normal, que eu sinalizei aqui, e você tem o peso também. Certo? Só que uma cancela a outra. Beleza? Então, no equilíbrio dinâmico, né, contrariando o que Aristóteles pensava na sua época, você não precisa ter uma força para que o movimento ocorra. Você pode ter movimento e nesse mesmo movimento você ter força resultante igual a zero. Tá bom, pessoal? Então, você continua satisfazendo a condição de que a força resultante sobre um corpo é zero, beleza? Só que agora ele descreve um movimento com uma velocidade que é constante, tá bom? Então, no equilíbrio dinâmico, você vai ter sempre um objeto descrevendo um movimento retilíneo uniforme. Beleza? Vamos dar uma olhada num videozinho onde eu ilustro isso daqui numa situação real. Pessoal, dê uma olhada nesse videozinho aqui. Ele se assemelha bastante com o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Você tem um carrinho aí que se encontra em equilíbrio dinâmico, tá bem? Ele está se movendo ao longo de um trilho de ar. Como que funciona o trilho de ar? Vamos entender bem. Como que funciona o trilho de ar, pessoal? Você foi lá e colocou o carrinho em movimento. O que você observa nesse trilho? Nesse trilho, pessoal, eu tenho vários furinhos por onde vai sair ar, beleza? E qual é o papel desse ar? Esse ar produz um colchão de ar entre o carrinho e o trilho, de forma que o atrito entre esses dois elementos é basicamente zero, tá bom? Então você não tem atrito ao longo da direção de movimento. Além disso, esse ar ele produz também uma força de sustentação para cima, de forma que essa força de sustentação ela se cancela com o peso do carrinho, que está para baixo. E o que nós temos aqui? Nós temos um objeto onde as forças que atuam sobre ele, quando somadas, dão zero, ou seja, a força resultante é zero, e não tem nenhuma resistência ao longo da direção de movimento. Ou seja, a velocidade desse carrinho vai se mantendo constante e ele descreve um movimento retilíneo uniforme. Vocês podem me perguntar, cara, como é que eu meço a velocidade do carrinho? Se vocês notarem aqui, ó, eu tenho sensores ao longo desse trilho. E esses sensores estão associados a um cronômetro que vão medindo a passagem do carrinho por cada um deles e com o tempo lá que é computado no cronômetro, eles conseguem determinar a velocidade média desse carrinho. Beleza? Muito maneiro, né? Pessoal, agora que nós entendemos o que significa um corpo estar em equilíbrio do ponto de vista da dinâmica, fica muito simples de compreender o que é a primeira lei de Newton. Ela nada mais é do que um resumo de tudo que foi falado na aula de hoje. Primeira lei de Newton, ela vai se referir ao equilíbrio de um corpo, tá bom? E você, automaticamente, ao ouvir a palavra equilíbrio, vai lembrar de força resultante igual a zero. Certo?
E aí você sabe que a força resultante é igual a zero, e na sua cabeça vão vir automaticamente duas situações. O que acontece se eu tenho um corpo sob a ação de força resultante igual a zero? Bom, esse corpo aqui, ele pode estar em duas configurações. Ele pode estar num equilíbrio estático, e ele pode estar, ou ele pode estar, no equilíbrio dinâmico, correto? No equilíbrio estático, pessoal, o que acontece? Lembrem que é sempre a situação mais trivial de todas. No equilíbrio estático, você tem o seu objeto parado, ou seja, a velocidade dele é zero, tá bom? Se a velocidade dele é zero e a força resultante vai ser sempre zero sobre esse objeto, isso significa que ele vai continuar no estado atual dele, ele vai permanecer parado, ou seja, o seu objeto permanece parado. E o equilíbrio dinâmico? O que você vai lembrar quando ouvir falar sobre esse estado? No equilíbrio dinâmico, você tem que ter em mente que a força resultante continua sendo zero, só que pelo fato dele ser dinâmico, significa que a velocidade do objeto que você está analisando é diferente de zero. Mas para ele ter força resultante igual a zero, nessa configuração, significa que ele tem que ter aceleração igual a zero. E qual é o movimento que possui velocidade constante e não possui aceleração que você lembra? É o movimento retilíneo uniforme. Então, um objeto em equilíbrio dinâmico vai estar descrevendo um MRU, beleza? E como durante todo esse movimento você não vai observar a ação de força alguma resultante, né, diferente de zero, atuando sobre esse objeto, isso significa que o seu objeto ele continua a descrever um MRU. E a primeira lei de Newton é justamente sobre isso, sobre a tendência dos corpos a manterem o seu estado natural, a menos que uma força resultante diferente de zero atue sobre eles, tá bom? Inércia, pessoal, se refere é justamente isso que eu acabei de falar para vocês. A tendência do corpo de manter o seu estado natural, a menos que venha uma força ali, interaja com ele e tire-o dessa configuração. Mais uma vez, olha aí para o seu livro de física ou seu notebook. Ele vai permanecer parado na sua mesa, a menos que você vá lá e empurre esse elemento. Tá bem? Imagina que você está numa estação espacial, você está consertando lá a estação espacial da parte de fora, junto com outro companheiro seu astronauta. Ele pede uma chave de fenda, digamos assim. Você vai e arremessa essa chave de fenda, né? O que vai acontecer se esse seu camarada não pegar a chave de fenda? No espaço, né, admitindo que você está longe de toda e qualquer interação com os outros planetas, a tendência é que essa chave de fenda vá se deslocando com velocidade constante. Então, se ele não pegar, acabou, vocês perderam a chave de fenda. Um exemplo mais simples, né? Você está lá no seu busão indo para o colégio. O busão está com velocidade constante. Pã, o ônibus vai, vê que o motorista do ônibus vê que o sinal fechou, freia em cima da hora. O que acontece com o seu corpo? Ele vai para frente, pô. Tem alguma força atuando em você nesse momento? Não tem força alguma atuando em você nesse momento. O que ocorre é que você estava descrevendo um certo movimento, onde você se encontra um ônibus, deu uma brecada e a tendência do seu corpo é seguir esse movimento. Então você tende a seguir com a velocidade que você estava anteriormente, correto? Então, se seu ônibus estava em MRU e você vai
e é arremessado para frente devido à parada dele, não é porque alguma força atuou sobre você, é devido à lei da inércia. Certo, pessoal? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui para entender melhor a primeira lei de Newton. Notem o que ocorre, pessoal. Você tem aqui, né, um disco de madeira, e esse disco de madeira está em cima de uma garrafinha, e em cima do disco tem uma tampinha. Quando você bate muito rapidamente nesse disco, o que, que vai acontecer? A tampinha, pessoal, ela vai cair basicamente na vertical. Por que, que ela cai basicamente na vertical e ela não acompanha o disco? Porque a tendência dessa tampinha é manter o seu estado natural, é manter a sua inércia. Então, como a força na horizontal sobre ela é basicamente nula, ela se desloca um pouquinho, mas ainda assim, ela cai quase que na vertical devido à sua tendência a manter esse estado, correto? Se você tivesse, por exemplo, numa mesa, né, e puxasse a toalha e essa tampinha tivesse em cima da toalha, você puxando muito, muito, muito rápido a toalha, a sua tampinha ela praticamente não vai se deslocar. Por quê? Porque ela tem a tendência em permanecer no seu estado atual, ou seja, ela tende a manter a sua inércia. Você pode tentar reproduzir isso na sua casa. Bota um objeto em cima da mesa, bota esse objeto sobre uma folha de papel, desculpa, e puxa essa folha muito rapidamente. Você vai ver que esse objeto praticamente não vai mudar a sua posição. Ou então pega um pedacinho de papel, uma folhinha de papel, bota uma moeda em cima dele, bota em cima de um copo e puxa rapidamente. Você vai ver que essa moeda vai cair dentro do copo, devido ao princípio da inércia, devido à primeira lei de Newton. Tá bem? Vamos dar uma olhada em outro vídeo aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, pessoal. O que está acontecendo? Você tem um rapaz, né, pulando numa cama elástica que está sendo puxada por um trator. E vocês observem que o rapaz sempre cai no mesmo lugar na cama elástica. Por que isso acontece? Devido ao princípio da inércia, pessoal. A velocidade, a componente da velocidade horizontal desse rapaz é idêntica à velocidade do trator. Logo, ele vai acompanhando o movimento desse trator e ele sempre vai cair no mesmo lugar, a menos que alguma força atue sobre esse rapaz, freando ele ao longo da horizontal. Então, essas madeiras em cima do trator, elas têm justamente esse papel de diminuir ao máximo a resistência do ar, que seria essa força, né, que tenderia a frear o rapaz. Isso daí também dá zebra, né, se o seu trator acelerar ou frear. Você consegue reproduzir isso indo para o colégio. Pega uma moedinha, uma bolinha de papel, qualquer objeto e jogue para o alto enquanto você está no seu ônibus. Você vai ver que se o motorista, né, durante o momento que você fizer isso, não frear nem acelerar, esse objeto vai cair bem na palma da sua mão, devido ao princípio da inércia. Por quê? Esse objeto está aqui na sua mão, andando com uma certa velocidade v, que é a velocidade do ônibus. Quando você arremessa ele para o alto, você não cancela essa velocidade v. Ela continua, né, sendo componente da velocidade dessa bolinha ou dessa moeda. Então ela acompanha o ônibus, consequentemente, e ela volta a cair na sua mão. Beleza, pessoal? Com isso, chegamos ao final da nossa primeira aulinha de dinâmica, pessoal. E o que nós vimos de mais importante hoje é que, se um objeto está em equilíbrio, necessariamente a força resultante sobre ele é zero. Então, para sair do equilíbrio, é necessário fazer uma certa força. Isso também se aplica à sua vida. Se você quer passar no Enem, se você quer passar em algum concurso, quer passar de ano, você precisa fazer um certo esforço para sair dessa inércia. E se você quiser ajuda para fazer esse esforço, é só vir comigo. Então peço que curta, compartilhe, se não está inscrito ainda, se inscreva, fale com seu colega e ative as notificações para novos vídeos do meu canal. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.